do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 7, nesse primeiro trimestre da CPAD, em 2023, onde estamos trabalhando sobre o tema A Segunda Vinda de Cristo e o Mundo Vindouro. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a Grande Tribulação. Eu espero que o Senhor Jesus também traga clareza para você, estudando com a gente a Palavra de Deus. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, tá? Deixa teu comentário aí, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui no canal também. Não se esquece, a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso, indicar para alguém também, crescer e avançar em Jesus. Eu espero muito que essa palavra de hoje possa te edificar, que você possa receber uma palavra de Deus e ser uma bênção também em compartilhar essa palavra para edificar vidas na tua igreja. Então a gente vai deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos pré-adolescentes. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre a segunda vinda de Cristo e o mundo vindouro. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre a grande tribulação. Observe que na teologia pentecostal nós entendemos o período especialmente de grande tribulação de 7 anos. É claro que você vai entender que há especialmente o início da tribulação de 3 anos e meio, que a gente estudou na aula passada, e agora a grande tribulação, onde se desencadeia, especialmente nessa parte final dos 3 anos e meio, essa grande ação do juízo de Deus, especialmente sobre aqueles que ficaram aqui. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está então em Isaías, capítulo 13, versículos 9 ao 13. Lê esse texto com os teus alunos. Lê também o que a Bíblia diz, que se localiza em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Eu espero muito que Deus te use na Escola Bíblica Dominical. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, sempre ao meio-dia. E toda sexta-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos nossos pré-adolescentes. Então toda sexta eu estou postando aula com antecedência, onde você pode ter acesso ao meu material, organizar a tua aula, fazer as tuas anotações, a gente vai crescendo junto e você também vai edificando vidas para a glória de Deus. Hoje nós estamos estudando a respeito da grande tribulação. É importante você observar e entender também sobre a compreensão da nossa teologia, especialmente da escatologia, o que a gente entende como pentecostal. Nós que fazemos parte do movimento pentecostal dentro da Assembleia de Deus, nós entendemos que a tribulação faz parte de um processo escatológico. Um detalhe que nós precisamos também compreender, já resgatando isso para você. Primeiro, nós cremos no arrebatamento iminente da igreja, que será secreto somente para os salvos em Jesus, como a gente já explicou aqui para você. Será em um abrir e fechar de olhos, ao soar da trombeta de Deus. O dia e hora ninguém sabe. Esse arrebatamento só a igreja vai sentir, só a igreja vai ver, só os crentes vão estar participando desse arrebatamento. Quem morreu com Jesus ressuscitará exatamente nesse momento aqui. Teremos um encontro com o Senhor nos ares, participaremos então das bodas do Cordeiro, receberemos então de forma gloriosa o galardão em todo esse processo. Depois disso, nos céus, nós estaremos então celebrando com o Senhor, especialmente esse momento de adoração por 7 anos. Aqui embaixo vai estar acontecendo o período da tribulação. Esse período é dividido em período da tribulação e período da grande tribulação, que também dura 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, como nós já estudamos, e agora 3 anos e meio de grande tribulação. Ao final desse processo, nós vemos então Cristo vindo com a igreja, isso é chamado de segunda vinda, para que todo olho veja e confesse que Jesus é o Senhor. Ele vem, derrota o anticristo, a besta, o falso profeta, prende então Satanás por 1000 anos
e estabelece aqui o milênio, que nós vamos estudar depois. E nesse milênio, a Igreja de Cristo governará com Cristo sobre a terra. Após esse milênio, Satanás será solto mais uma vez, convencerá especialmente aqueles que permanecerão vivos dentro desse período da tribulação, participam agora como descendentes nesse milênio, a pecar novamente. Deus então destruirá e julgará Satanás mais uma vez, lançando Satanás no lago de fogo e enxofre, e a terra será destruída, e os crentes em Jesus estarão com o Senhor então no novo céu e na nova terra. Essa é a visão escatológica de forma panorâmica, prática, para você explicar para o pré-adolescente. É claro que é um assunto muito profundo, mas eu estou só tentando pincelar com você. Hoje a gente vai estudar sobre o período da grande tribulação. De forma clara, eu já quero dizer para você que nós acreditamos, como pentecostais, que a igreja não passará pela tribulação. Então a igreja será arrebatada antes. Para você entender isso, o primeiro ponto da lição trata então sobre a ira do Senhor que se manifestará. A ira do Senhor, ela se manifesta especialmente sobre o pecado. É claro que, conforme as Escrituras, nós entendemos que em todo o tempo Deus envia e demonstra o seu amor através de Jesus e através da obra da salvação. Porém, aqueles que rejeitam o amor de Deus, aqueles que rejeitaram a salvação, passarão então pelo processo da tribulação, aqueles que estarão vivos aqui. É importante também nós observarmos que Deus reservou para esse período de grande tribulação, que é a segunda fase, um período nunca visto antes sobre a terra. Então, nós entendemos que a igreja não passará por esse processo de tribulação. Tem gente que pensa que a igreja já está no período da tribulação. Isso não se confirma conforme as Escrituras. Conforme a Bíblia, esse período será um período de grande tribulação que nunca foi visto sobre a terra. Os salvos estarão com Jesus, conforme o nosso entendimento bíblico pentecostal. Para você entender melhor, o primeiro subtópico, então, destaca especialmente sobre a paciência, a longevidade de Deus. Observe, Deus é longânimo, isso quer dizer que ele é paciente. Em todo o tempo, ele demonstra o seu amor. Ele deseja que os seres humanos não passem, não enfrentem o processo da tribulação. Isso por quê? Porque esse processo demonstra a ira de Deus sobre a humanidade. E o nosso Deus é um Deus amoroso. E o seu papel é resgatar o perdido. Enquanto estamos aqui, nós temos a oportunidade de compartilhar a boa nova da salvação. Mas para aqueles que ficarem no processo da tribulação, é um processo terrível. É um processo que não merecemos. Então é fundamental você, como servo e serva de Deus, compartilhar a boa nova da salvação. Porque será um período de grande escuridão. Isso está escrito por Jeremias, capítulo 13, versículo 16, que virá sobre a terra. Será um período nunca visto antes, um período de grande tribulação, um período de grande terror sobre a humanidade. O segundo subtópico trata, então, sobre outro argumento na nossa própria lição, que com Deus não se brinca. A Bíblia é clara em dizer que Deus é amor, mas a Bíblia também é clara em dizer que Deus também é justiça. Observe, o amor de Deus foi providenciado antes da criação do mundo, através da salvação por intermédio de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 4 confirma isso. Então, a própria Bíblia é clara em dizer que Deus providencia todos os meios para o resgate do homem da escravidão do pecado. Porém, aquele que rejeita esse amor, nega Jesus e prefere, então, seguir os seus caminhos, é alvo agora da justiça de Deus, da ira de Deus. E a ira de Deus é implacável. Com essa ira, ninguém se brinca. Então nós não podemos zombar do Senhor. Esse período da grande tribulação será um período do dia da ira do Senhor sobre toda a humanidade. Observe, os profetas do Antigo Testamento apontavam para esse dia, falavam do dia da ira do Senhor. Esse dia é o processo da tribulação que há de vir, e esse processo de grande tribulação será terrível. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado em ter comunhão com Deus agora, em ter uma vida com Deus agora, para glorificar o Senhor de todo o nosso coração. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico desse primeiro ponto, que trata sobre a ira de Deus que virá na hora certa. A própria Bíblia destaca que a ira do Senhor virá e será derramada no processo da grande tribulação. Ela tem hora certa, data marcada.
a partir dos eventos que se iniciam com o arrebatamento da igreja. Essa ira de Deus, ela é terrível, que recairá sobre toda a terra. Observe, essa ira de Deus é algo vindouro. É por isso que agora nós precisamos nos arrepender, buscar a presença do Espírito Santo, buscar a Deus, confessar os nossos pecados, abandonar os nossos pecados pelo amor de Deus. Porque quando o arrebatamento acontecer, a ira de Deus será derramada sobre a terra. E o processo da tribulação será terrível. E agora precisamos caminhar com Cristo, amar a Jesus, respeitar os nossos pais e sermos fiéis a Deus de todo o nosso coração. Que Deus coloque isso também no teu. Avançando, vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o surgimento do anticristo e do falso profeta. Esses dois vão surgir no processo da tribulação. Esse processo da tribulação é um período de 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo será um governante mundial que apresentará uma falsa paz sobre a terra. Ele unificará todos os povos sobre o seu domínio. Nesse processo, também se levantará especialmente o falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta é aquele que governará uma religião mundial para adorar o anticristo. Isso é terrível. Será um processo especialmente de negação da fé, de negação então do Cristo, de negação da pessoa de Jesus. E esse processo acontecerá no período da tribulação. Se você olhar para hoje em dia, você percebe uma negação caminhando para todo esse processo que há de vir. O primeiro subtópico, então, trata sobre a personificação do diabo. Está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 4, que o anticristo é a personificação do próprio diabo. O anticristo é aquele que é tomado por Satanás e ele se deixa ser usado pelo inimigo. Isso está descrito especialmente dentro da palavra de Deus e ele surgirá no processo da grande tribulação, na tribulação em si, quando a igreja então for arrebatada. Você pode até perceber que tudo que está caminhando hoje solicita-se então a presença de um líder mundial. Se você observar, anos atrás, nós tivemos então, estamos vivendo isso também, o processo da pandemia. Nesse período, foi questionado no mundo a necessidade de um líder mundial para tomar as decisões, sinalizando então a chegada do anticristo. Estamos muito perto do arrebatamento. Por isso é fundamental nós observarmos que esse governante será um governante mundial guiado pelo mal. Outro detalhe, avançando. O segundo subtópico destaca então quem será o anticristo. Nesse detalhe eu quero entrar com consciência com você. Você não pode citar, por exemplo, que o anticristo será um governante de determinado país. Cuidado com isso. Você precisa observar, especialmente, que a escatologia bíblica ela aponta para uma pessoa que será dominada pelo inimigo, um governante mundial, mas ela não sinaliza quem será. Porém, no arrebatamento da igreja, quando a igreja for arrebatada, ele aparecerá. A Bíblia chama de homem ímpio, perverso, pecador, um homem que é conhecido também como besta. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versículos 5 a 8. Um homem do pecado, um homem que se envolve com aquilo que desagrada a Deus, que é contrário à palavra de Deus, que é contrário à família. Então será uma pessoa perversa, guiada pelo mal, guiada também pela filosofia desse mundo que está em pecado. Já avançando, o terceiro subtópico destaca então outro argumento. Quem será o falso profeta? O falso profeta será então levantado nesse processo como um grande líder religioso com o objetivo de levar as pessoas à adoração agora ao anticristo. Será uma religião mundial que tem essa visão ecumênica de adorar o anticristo como Deus. Então o falso profeta cultuará ao homem anticristo, guiado pelo mal, nesse processo da tribulação. Então a religiosidade do mundo, nesse período bíblico, será um período de terrível escuridão. Você pode ler Apocalipse 13, 11. Será contrário a Cristo, será contrário ao cristianismo, será contrário à vontade de Deus. Isso é um perigo. E você percebe que agora precisamos estar firmes na nossa fé, porque isso irá acontecer.
Para fechar a aula, terceiro ponto, trata sobre a perseguição aos judeus. No período da tribulação, também acontecerá no mundo uma grande perseguição sobre os judeus. O período da tribulação ele é necessário, especialmente tanto tribulação como de grande tribulação, para Israel se converter a Jesus. É nesse período que Israel se converterá a Cristo de forma total. Isso quer dizer que Israel reconhecerá Jesus como Messias. No primeiro momento, no período de falsa paz, o anticristo tentará uma aliança com Israel. No meio desse período, ele romperá essa aliança e colocará agora todos os povos, todas as nações contra Israel, e será um período de grande perseguição contra Israel também e contra quem estiver naquele local. O primeiro subtópico trata então sobre a origem. Por que há especialmente essa perseguição contra os judeus? Porque Deus escolheu desde Abraão, Israel para ser o seu povo, seu representante aqui na terra. Observe, a igreja será arrebatada, Israel continuará sendo um farol de Deus aqui na terra, em um mundo que será governado pelo anticristo e terá uma religião mundial, e os judeus vão negar essa adoração à religião mundial, seguindo somente a Jesus, o Messias, que arrebatou então a igreja. É nesse processo que o inimigo se levantará. O segundo subtópico destaca, então, a aliança com Israel. Essa aliança foi estabelecida por Deus. Israel tem uma aliança com o próprio Deus, mas no período da tribulação, Israel terá uma aliança com o anticristo. Porém, perceberá que o anticristo é maligno, é mau, e por causa disso, rejeitando essa aliança, o anticristo se levantará contra Israel. E por isso esse período será o momento em que Cristo se revelará com a igreja. É no final, no ápice desse período de tribulação, quando o anticristo se levantar contra Israel, Jesus vem com a igreja e livra Israel, derrota o anticristo, derrota Satanás, derrota o falso profeta. E a Bíblia destaca especialmente a graça de Deus sendo demonstrada para os israelitas. Para fechar, o último subtópico destaca então sobre a grande tribulação. Essa grande tribulação e perseguição também será um período de perseguição contra os judeus, será um período também de perseguição para quem ficou aqui que negou a fé, será um período terrível. A Bíblia faz questão de dizer que nesse período de grande tribulação a morte fugirá da terra durante 5 meses, será um período terrível de grande tormenta, ninguém vai poder comprar ou vender sem a marca da besta, sem a marca do anticristo. O falso profeta dominará esse período, porém você percebe que os dois serão derrotados, conforme a vontade de Deus, no final desse período, por Cristo de forma gloriosa, com a segunda vinda junto com a sua igreja. E isso nós vamos estudar, especialmente compreendendo todo esse contexto bíblico demonstrado pela graça de Deus em sala de aula, esperando que Deus possa ter te abençoado com a aula de hoje para a glória de Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também. Eu vou ter o prazer em te receber por lá. Muito obrigado pelo teu carinho aqui, tá? Não se esquece que eu tô postando aula de segunda a sexta-feira para você no canal. Sempre ao meio-dia e sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Esperando que Deus possa te abençoar para a glória e honra do Senhor Jesus. Se você está afastado de Cristo e quer retornar para Jesus, aceite a Jesus como seu Salvador. Nós vamos orar por você. Comenta aí embaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, para que Deus te restaure, te traga de volta e também fortaleça você. Se você precisa de oração, coloca aí também, porque nós vamos ter o prazer. Esse é o nosso papel, de interceder por você, falar de Jesus aqui nesse canal. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês um texto que você precisa ter em mãos para compreender a nossa teologia pentecostal. Primeira declaração de fé das Assembleias de Deus. É fundamental você ter esse material em mãos para estudar o que nós estamos estudando aqui nesse trimestre. Quero indicar também o meu livro, A Doutrina do Pecado, Manual de Teologia Sistemática da editora Santorini, um material extraordinário que vai te ajudar a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, na lição de número 8, onde nós vamos estudar sobre o domínio do mal sobre a terra. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.